Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui trazer uma palavra, mas antes de compartilhar a palavra, eu quero agradecer às irmãs que lá no grupo adquiriram o e-book sobre oração, e obrigada pela confiança de todas vocês. E se você quiser participar do grupo Arrume Sua Casa, Arrume Sua Vida, eu vou deixar o link aqui embaixo e também da mentoria, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém, irmãs? Lá em Lucas, capítulo 7, no versículo 11, vai dizer que em um dia subsequente, Jesus ele vai se dirigir a uma cidade chamada Naim. Naim, irmãs, era uma cidadezinha que era uma aldeia. Ela era tão pequenininha que nem ia ser citada no texto sagrado. Mas porque Jesus, aleluia, entrou na cidade e realizou um grande milagre, a cidade entrou para a história e ficou registrado na palavra de Deus. Aonde Jesus ele chega, o cenário, o ambiente não é mais o mesmo. Aonde Jesus ele chega, aquela situação, aquela pessoa nunca mais é a mesma. Se Deus entrou na tua história, então significa que Ele transformou a sua vida. Em um dia subsequente, Jesus ele vai à cidade chamada Naim e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. E antes de falar isso aqui, irmãs, eu quero aqui dizer que Jesus está chegando aí na tua casa, viu? Eu ia prosseguir, mas o Senhor falou, fala para eles que estou eu entrando, para elas que eu estou entrando e eu estou chegando na casa de cada uma. Jesus está chegando aí na tua casa, viu? Jesus está chegando aí no teu cenário, aleluia. Ele chega na hora certa, como chegou aqui na hora certa na vida dessa viúva. Irmãs, havia aqui uma numerosa multidão que seguia Jesus. Uma numerosa multidão que seguia Jesus. E seguindo Jesus também, tinha ali os discípulos.
Existem duas classes de pessoas que andam com Jesus. A primeira classe que anda com Jesus é a classe da multidão. A multidão, irmãs, ela simboliza aquele grupo de pessoas que está com Jesus para satisfazer as suas necessidades. E depois de satisfeitas suas necessidades, a multidão ela levanta e ela vai embora. A multidão está interessada no pão que multiplicou, no peixe que multiplicou. E depois de satisfeita a sua necessidade, ela levanta e ela vai embora. A multidão é aquele grupo de pessoas que, quando Jesus estava pregando, com seu discurso duro, eles foram saindo. Não vamos ficar aqui não, porque duro é esse discurso. E eles foram saindo, irmãs. Elas foram saindo, a multidão foi saindo por um, foram saindo. E ali, irmãos e irmãs, o que aconteceu? Jesus vai perguntar para os discípulos, e aí, vocês também não irão? E Pedro vai dizer, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, a multidão, ela está ali para um propósito. Mas os discípulos não, os discípulos é outra classe de pessoas. Para ser discípulo envolve negue-se a si mesmo. Para ser discípulo envolve renúncia. Para ser discípulo envolve tomar a cruz e seguir as pisadas do Mestre. Então aqui percebe-se que Jesus, indo para a cidade chamada Naim, havia aqui duas classes, a multidão, uma numerosa multidão, e a classe dos discípulos. O texto vai dizer que como se aproximasse da porta da cidade. Jesus está chegando aí na tua casa e a primeira coisa que ele vai fazer aí na tua vida é abrir uma porta. Quem recebe? Coloca aqui, amém, eu recebo. Tem uma porta aí que o Deus Todo-Poderoso já colocou diante de mim e de você, que eu tomo posse dessa palavra. Qual é a porta que você precisa? E essa porta, Deus manda te dizer que ela não está fechada, mas ela está aberta. Porque mesmo tendo pouca força, não negaste meu nome. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. É a porta da salvação, receba. A porta da cura que você precisa, receba. É uma porta de providência, provisão financeira, receba. Mesmo tendo pouca força, não negaste meu nome. Receba aí. Da parte de Deus. Ele vai se aproximar naquela porta. E ali, irmãs e irmãos, ali diante daquela palavra, ele vai se aproximar naquela porta e vir uma viúva. Mas ser viúva, eu creio que não é fácil não. Se tem alguma viúva aqui no canal, se manifeste. Eu quero te conhecer. Mas é difícil. Ainda mais se for, irmãs, uma viuvez assim repentina. O marido estava vivo, daqui a pouco aconteceu alguma coisa, irmãs. É difícil. Não é fácil não, amada igreja. Não é fácil não, amada igreja. Existem mortes
falecimentos, né? Que Deus ainda tem ali um pouquinho de misericórdia. Como assim, irmã Raquel? Existem algumas mortes que Deus tem um pouquinho de misericórdia. Como assim? Deus vai preparando os familiares. Tem isso. A pessoa vai, fica internada. Irmãos. Aleluia. Muitas das vezes é necessário ter sensibilidade espiritual para entender os tempos e as estações. Mas, existe às vezes falecimentos e mortes. O contexto aqui é de morte, né? Falecimento, morte e vida, né? No final aqui. Mas deixa eu falar aqui essa mulher, uma viúva, irmãs. Um ponto aqui muito importante. Existem falecimentos que Deus ainda tem ali um pouquinho de misericórdia. Ele permite a pessoa adoecer, a pessoa fica um tempo, vai para o hospital e você está orando pela cura. E vai para o hospital, fica lá no hospital. E Deus ali, irmãs, já está falando, vou eu colher. Deus às vezes usa um vaso. Ou então Deus já fala no teu coração, minha serva, vai se despedindo, porque vou eu trazer para o meu reino. É duro, irmãs. Deus ainda fala, vou eu colher essa rosa para o meu jardim. Essa flor não vai mais ficar aí na terra, porque estou eu colhendo. Irmãs. Deus fala assim, vai aí se despedindo. E ali, irmãs, é necessário, e Deus fala, irmã, que eu falo, às vezes usa até vaso. E às vezes, irmãs, precisamos ter muita sensibilidade, que às vezes Deus quer levar aquela pessoa também, porque o dono da vida e da morte é Deus, irmãs, né? O inimigo ali falou para o Senhor, e Deus falou para o inimigo, você só não toca na vida. Então, irmãs, às vezes a pessoa fica, já é uma pessoa idosa, e todo mundo, os filhos todos, 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos, todo mundo orando para a pessoa ficar ali, tá aprendendo ali. Uma vez um rapaz, ele tem uma chamada muito bonita. Aquele rapaz, irmãs, ele estudava comigo, né? E ele é um pastor, irmãs, aquele rapaz, ele tem uma chamada muito forte, né? Muito forte. Eu estudei com ele, ele é um pastor, ele tem uma chamada muito forte, ele até estudou comigo no seminário. Irmãs, aquele rapaz, uma vez ele falou assim, né? Ele estava conversando comigo, ele falou, irmã Raquel, era muitos irmãos, viu, irmãs? Era muitos irmãos ali. E ele falou que a mãe dele deu um problema na cabeça, sério. Acho que foi um tumor ou algo assim. E ela ficou durante muito tempo doente, irmãs. Foi para o hospital, ficou internada, voltava para casa e ia para o hospital de novo. E ali, irmãs, ele falando que todo mundo orando pela cura. Olha só, irmãs, todo mundo orando pela cura, pela cura, pela cura, pela cura. A cura, a cura, a cura. E ali, irmãs, e aquele sofrimento, irmãs, eu acho que ela ficou anos, essa senhora, sofrendo. Eu não me lembro assim muito bem, né, os detalhes, porque isso já faz uns tempos, né? Eu me lembro que eu guardei essa conversa que eu tive com ele, com aquele rapaz, né? Eu sou muito amiga dele, da esposa dele. A esposa dele também tem um milagre assim, mas Deus a ressuscitou da morte. Ela foi da morte mesmo. Que dela, ela tem um testemunho lindo, aquela moça, né? Aquela irmã. Ela é jovem, né? Ela é bem mais jovem do que eu. Mas Deus a ressuscitou da morte, irmãs, aquela moça, né? A esposa. Mas é um casal assim, pastoral, um casal, eles assim, né? Ainda não tá assim no tempo, mas eu vejo aquele moço, né? Aquele rapaz, ele é um homem, né? Um rapaz,
Um pastor, e uma vez ele falando comigo, ele compartilhou essa experiência, que a mãe dele ficou sofrendo muito tempo, muitos anos. E ali, irmãs, Deus precisou usar um vaso para falar. Pare de orar, porque tô eu querendo trazer minha serva para o meu reino. E ali, irmãs, e Deus falou mesmo com ele. Deus falou com ele, com ele. Ele falou, irmã Raquel, Deus falou comigo que não era mais para eu ficar orando. Então, irmãs, é necessário ter muita sensibilidade. Às vezes Deus ele colhe mesmo, ele vai preparando ali as pessoas, os familiares, já para a despedida. Agora, triste aquela morte, aquele falecimento repentino, né? Que às vezes não há nem tempo de você se despedir da pessoa. Deus livre nos guarde, né? Deus livre nos guarde, viu, amada igreja? Deus livre nos guarde disso, né? Então, aqui, essa mulher, ela era uma viúva. O marido dela falecera, que não é fácil, ainda mais nesse tempo aqui, hoje, né? Tantas viúvas, né? Tem os falecimentos dos maridos. Os maridos, muitas das vezes, são maridos precavidos, já pensa até na segurança da esposa, já cuida, já deixa ali alguma coisa para ela. Mas ele já dá todo um aparato, uma assistência em vida, ele já prepara. Pessoas assim, um pouco mais evoluídas, né? Ele pensa em tudo isso. Não que ele esteja querendo ir embora, mas existem homens e pessoas que são muito precavidas com relação a isso, viu, irmãs? E mesmo assim, ainda hoje, as mulheres que sofreram a perda de seus maridos têm a possibilidade de trabalho. Ela mesma, ela se insere no mercado de trabalho para trazer o sustento. E nessa época aqui não, irmãs, o homem era a única fonte de providência financeira, de alimentos básicos. Então essa mulher aqui, ela já era viúva, já perdeu o marido. As expectativas, ali a situação já havia ido embora, né? Aquele homem, aquela fonte de recurso, né? Aquela fonte provedora, digamos assim, havia ido embora. E agora a única esperança dessa mulher era o filho. Tem aqui um membro masculino, esse rapaz, esse jovem, ele era um jovem que podia trabalhar. Falecera também. Mas pensa, e a situação desta viúva era desesperadora. A situação dessa viúva era desesperadora, irmãs. Ela não sabia o que seria dela. Ela devia pensar, o que vai ser de mim? Ó. Tem gente aqui nesse vídeo que está passando por situações desesperadoras. Tem pessoas aqui nesse vídeo que estão passando por momentos difíceis. Momentos que você não sabe, porque se esgotaram todas as possibilidades humanas. Mas onde se esgotam as possibilidades humanas, é uma oportunidade para o poder de Deus agir e mudar essa situação. Vou repetir. Aonde se esgotam as possibilidades humanas, é uma oportunidade para que o poder de Deus entre e haja. Está acontecendo isso com você, se esgotaram todas as possibilidades. E Deus, ele manda te dizer, estou eu entrando nesse cenário, estou eu mudando, minha filha, meu filho. Você está sem saída. Às vezes, irmãs, Deus permite. Você vê aquele povo na frente o mar, Moisés ali,
e o carro de Faraó, os carros de Faraó atrás. Em Migdol ao mar, em Piairote, Migdol ao mar, Êxodo. Encurralados. E ali Moisés vai falar, Senhor, e agora? E Deus vai falar, por que clamas a mim? Diga ao meu povo Israel que marche. E essa viúva, ela estava ali marchando, na peregrinação para sepultar o seu único filho. Havia uma multidão que andava com ela, a multidão da morte, a multidão em que havia as carpideiras, a multidão que havia ali sido muitas das vezes contratadas para chorar. As carpideiras eram mulheres que prestavam esse tipo de serviço, viu? Chorando. Irmãs, eu fico observando, né? Quando você está numa situação difícil, muitas das vezes até tem pessoas do seu lado. Mas basta Deus mudar o seu cativeiro, mudar a sua sorte, que aí você começa a observar quem é quem. Tem isso também, viu? Havia aqui duas multidões. Uma que estava ali peregrinando, a multidão que seguia ali a morte, e uma outra multidão que seguia a vida. E quem segue a morte, a multidão que estava ali velando juntamente com aquela viúva, eu não sei o que te falta. O nome dela não é citado, mas a condição dela se fazia presente, que ela era viúva. Você que está aqui nesse vídeo, te falta algo. Te falta uma pessoa. Lhe falta aparentemente aquilo que você achava que era o teu suporte. Mas Deus manda te dizer que o teu suporte maior é Ele. E Ele já chegou no cenário. Ele já chegou na tua vida. Ele já chegou aí na tua casa. Já colocou uma porta aberta. Aleluia! E Jesus chegou aí na tua casa. E você vai ver que, aleluia, nós precisamos sim, viu, irmãs, de pessoas. Oh, como precisamos. Precisamos das pessoas. Mas o nosso alvo maior de quem nós precisamos, mesmo de fato e de verdade, é o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele traz as pessoas certas para cada cenário da nossa vida. Ele nos apresenta pessoas e oportunidades. E ali Jesus chegou e vendo-a, Jesus te vê. Jesus te vê. E vendo-a, teve íntima compaixão. Ei, mulher, você que está aí. Deus, Ele te vê. Deus, Ele te contempla. Deus, Ele te enxerga. Deus, Ele olha a forma como você se apresenta. Deus, Ele sabe como você está nesse momento. E vendo-a, Deus, Ele te vê. Ninguém pode te ver. Talvez ninguém esteja te vendo. Você aí dentro dessa casa, você dentro desse lar. Mas Deus te vê. E vendo-a, teve íntima compaixão. E disse, mulher, não chores. Ninguém pode te dar valor, mas Deus lhe valoriza. Lucas, médico grego, ele vai fazer questão de mostrar isso no seu evangelho. Um Jesus que amava, valorizava as mulheres,
Um Jesus que era da oração, inclinado, e Jesus era um homem de oração. E um Jesus que realizava milagres. Isso você só vai ver no Evangelho de Lucas. Então, Jesus ele valoriza as mulheres, não somente no passado, mas como no presente. Você que está aí fazendo suas tarefas domésticas, cuidando da sua casa, Jesus te vê, viu, amada igreja? Não chores. Deus está falando, teu choro acabou hoje. Teu choro acabou hoje. Estou eu enxugando as suas lágrimas. Ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Ele está enxugando hoje aí, ó, dos seus olhos toda a lágrima. E você não vai chorar mais. E Jesus, irmãs, quebrou aqui um protocolo. Porque ele era nazireu, ele era um nazireu. E como nazireu não poderia tocar em nada imundo, impuro, ele vai tocar no esquife. Jesus está quebrando protocolos para te abençoar, para trazer à vida aquilo que estava morto. O que estava morto aí na sua caminhada, na sua jornada? Deus está trazendo vida. Deus está trazendo vida. Deus está trazendo vida. Deus está trazendo vida para o teu cenário. Vida. E a Bíblia agora vai dizer, viu, irmãs? A Bíblia agora ela vai dizer que Jesus, ele vai tocar naquele esquife e ele vai dizer, ele vai mandar. Olha aqui, ó. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduzia, disse, jovem, qual é o nome do teu milagre? Eu te mando. Jesus manda, Jesus não pede, ele manda. Levanta-te. Levanta-te. Jesus está trazendo a vida. Ele quebrou protocolos para te abençoar, para trazer à vida aquilo que estava morto. Eu te mando, levanta-te. Deus está trazendo a vida. Nesse dia de hoje. Não é amanhã, não é depois, mas é nesse dia de hoje. Quando Jesus manda, irmãs, não tem mal que fique no cenário. E aquele jovem se levantou e começou a falar. O teu milagre vai falar. Aleluia! Mas, vou contar aqui uma coisa para vocês. Existem milagres que são tão grandes que você não precisa dizer nada. O próprio milagre, ele fala por si. Você anda de mãos dadas com a sua bênção. Não precisa falar nada. É de mãos dadas com a sua bênção. Você anda na bênção. Irmãs, não precisa você falar nada. Todos irão ver, porque o próprio milagre por si já se fala. Digamos assim, não é uma redundância. Nem sei se isso existe, mas vocês entenderam. O milagre, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. O próprio milagre começou a falar. Quem está entendendo? Existem bênçãos que são tão grandes que todos contemplam, todos. Quem passa a ver. Quem passa a ver. Nossa. Assim, Marcos.
Quem passa a ver. Ou é algo que Deus faz no teu cenário, ou é na vida sentimental que você anda com a tua bênção. Todos, irmãs, todos, você não precisa falar nada. É aquela coisa assim que nossa, o próprio milagre por si. E ele passou a falar e todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia se divulgou por toda a circunvizinhança e por toda a Judéia. A notícia vai se espalhar. A notícia vai se espalhar. E outra coisa, Deus está visitando você que chegou até aqui agora. 30 minutos aqui ouvindo essa palavra. Toma posse dessa palavra. Deus visitou o seu povo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.